Café com Educação. É um formato de conteúdo que a Educativa vem preparando para você, para que a gente possa, no intervalo de um café, discutir, conversar sobre temas relevantes da educação. Eu sou José Luiz Lordello, sócio e cofundador da Educativa, minha sócia e também cofundadora da Educativa, professora Vanessa Olmo, e hoje nós vamos falar aqui, vamos discutir um pouquinho sobre aulas interativas, significativas e criativas. A cada dia, o ato de ensinar se torna um desafio, que nos impulsiona a nos preparar, idealizar, programar, viabilizar e, acima de tudo, criar. Quando nos propomos a levar o indivíduo ao conhecimento, nos tornamos seus mentores, seus mediadores, pois é preciso acreditar que juntos nós vamos mais longe e fazemos mais. E também somos capazes de proporcionar aulas interativas, significativas e, sobretudo, criativas. E é aqui que a gente vai pegar um gancho da nossa conversa hoje, Vanessa. Para a gente iniciar, o que você considera uma boa aula? Como é que a gente pode dizer que uma aula é boa? Bom, quando pensamos em aula, ou uma definição para aula, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o conceito didático, né, de uma aula. Você tem um conjunto, né, um conjunto de elementos esses que são recursos, estratégias, metodologia, o planejamento em si permite o professor isso, e aí nesse conjunto desses elementos você então leva o indivíduo à aprendizagem. Então esse seria um conceito que nós poderíamos trabalhar no que nós temos aí nos livros. Levando à reflexão, né, do atual cenário educacional, onde o maior desafio das escolas estão em se tornarem atrativas, interativas, criativas, porque eu digo a escola porque a aula ela se faz dentro de um conjunto. Né? A partir do momento que o menino está nessa relação, né, com os indivíduos, ele está passando pela aprendizagem. Então nós temos a aula como um momento, né, onde naquele momento, dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, né, hoje em dia a gente vem conversando bastante como podemos preparar esse indivíduo antes mesmo até de estar dentro do ambiente formal de aprendizagem, e a aula então ela começa a se tornar um grande espetáculo. Né? Um dos nossos programas do Café com Educação, nós falávamos, né, a respeito do protagonismo, né, quem faz esse movimento todo. E a aula, ela é o script, né? Eu quando penso, eu vou ensinar alguma coisa a alguém, eu preciso me preparar. Um roteiro. Um roteiro, né? Então, hoje, uma boa definição para a aula é um momento onde eu estarei levando o indivíduo à aprendizagem. E quando você fala nessa introdução de mentores, de mediadores, né, a aula ela é feita por pessoas, né? Porque o aluno também ele faz uma aula. Eu costumo dizer que a aula é um casamento, né, uma relação, né, é uma via de mão dupla, porque para o sucesso da aula eu também preciso ter o 50% do outro lado. O compromisso. Né, o compromisso, porque eu costumo dizer que o professor não adianta o professor, né, também ter todos os recursos ou ter todas as possibilidades, se esse aluno de fato também não está predisposto a essa aprendizagem. Por isso o desafio de ser criativa, interativa, porque você precisa trazer esse indivíduo, né, para a linha do que eu quero, o que eu quero fazer. E aí a aula ela passa então a ser este momento, esse script, esse roteiro. E é importante a cada docente entender que o planejamento ele não é uma formalidade da instituição. Né? Na verdade é o momento que ele tem para criar enquanto professor. Porque na medida que eu paro e penso no que eu vou fazer, no que eu vou levar para o meu aluno, né, e como que eu vou idealizar isso, como que eu vou montar, eu ganho a possibilidade de trazer um recurso diferente, eu ganho a possibilidade de trazer para dentro da sala de aula ou levar o meu indivíduo a um contexto, né, eu contextualizar a minha aula diante de um fato que está acontecendo no mundo atual. E aí então eu vou dando à aula uma possibilidade de fazer algo diferente, algo interativo e algo que vai de fato despertar no meu aluno a curiosidade. Né? Porque a aula é uma descoberta, a aula é uma construção, a aula em momento o professor está ali mediando, em momento ele sai de cena e percebe o quanto que esse aluno está entendendo daquilo que está sendo proposto.
o quanto esse aluno está interagindo, então por isso da importância dela ser interativa, porque ele precisa de interagir com ele, com os amigos, com os objetos, né? E essa interação então proporciona a aprendizagem. Interessante a sua definição, porque a aula deixa de ser algo passivo, o aluno deixa de ser um elemento passivo. Ou seja, na medida em que ele também interage com a aula, em que ele consegue ir crescendo junto com aquele script, com aquele roteiro, né, permeado de objetos de aprendizagem, há que se imaginar que a construção ela passa a ser coletiva. Sim, e o aluno está no centro da aprendizagem. Sem dúvida. Para você ter uma ideia, no ano de 2000 nós tínhamos uma definição de estruturação de aula, por exemplo, que o primeiro passo dela era preparação para a matéria nova. Era esse título que se dava. E hoje em dia você não tem mais matéria nova. Na verdade, você tem conceitos que são percebidos ao longo dessa construção e dessa aprendizagem. Então, hoje em dia eu não diria preparação, hoje em dia eu diria uma sondagem. Né? Quando eu vou trazer um assunto para a sala de aula, para uma discussão, eu quero trazer o que o meu aluno já sabe disso, né? O que ele já traz com ele, o que ele já tem de aprendizagem prévia daquele conteúdo e perguntar. Né? O início de uma aula é através de uma pergunta. Né? Despertar no aluno a curiosidade, né? Do que ele quer saber, ou o que ele já sabe, e aí você vai aproveitando esses elementos e vai compondo a sua aula. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta, e aí a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. Considerando o uso da tecnologia cada vez mais presente nas estratégias educacionais, você acredita que ao promover a interatividade durante a aprendizagem, é possível levar o indivíduo a compreender o significado e a aplicabilidade daquilo que foi aprendido? Sim. Quando a gente pensa em interatividade para a educação, nós temos os dois cenários. Né? A gente tem que sempre lembrar aqui no café que sempre a gente está dizendo do cenário, ou seja ele presencial, seja ele à distância. Né? Ou eu estou falando de uma sala de aula comum, né, tradicional, ou eu estou falando de uma sala de aula virtual. A interatividade, a expressão interatividade, ela surge com a educação à distância. Né? A preocupação de construir materiais que fossem interativos, ambientes virtuais interativos, tendo em vista que não teria mais o professor prontamente a fazer essa interação. O estímulo não é mais presencial. Isso, porque no início, né, nesse conceito de aula presencial, quem faz a interação é o professor. Então ele que geralmente provoca, ele media, ele que traz para a sala de aula essa temática, ele que desperta a curiosidade. Quando eu penso no ambiente virtual, por exemplo, meu aluno abre o ambiente virtual. Então ele não vai ter ali, né, o professor em sala de aula fazendo o esquema no quadro, mas ele pode ter um mural que faça esse esquema. Então o recurso, né, o material, ele precisa ser interativo. Quando eu penso no presencial, o professor faz essa interatividade, ou os próprios textos precisam levar essa interatividade, os objetos de aprendizagem precisam ser construídos para que leve essa troca. Ele troca com ele, com o professor. É estranho falar ele troca com ele, mas né? Ele tem que ler o conteúdo e ele vai trocar com ele mesmo. Com ele mesmo, porque aí você tem a autoaprendizagem, você tem o instrucional, né? Autoinstrucional, que é o indivíduo, ele conversa com o material. Né? E aí você monta uma aula com recursos interativos, aonde você começa a mostrar para ele o significado, né? Aonde ele aplica aquilo que ele está aprendendo. Né? Então, a partir do momento que você traz uma estratégia aonde ele vai ter que trocar com o objeto, ou com os colegas, ou até mesmo com o professor, então você está garantindo para ele a aplicação do que ele está aprendendo. Hoje, as pessoas gostam muito de usar as crianças como exemplo para o questionamento. E eu hoje digo que não são só as crianças, né? A gente se questiona muito, tudo a gente quer saber o porquê, para onde, né? Todo mundo que pensa em fazer alguma coisa, eu quero sempre saber o porquê, para onde eu quero, por que eu quero, o que eu vou fazer com isso no futuro, né? O que eu vou fazer com isso na minha carreira, no meu dia a dia, na minha profissão. Então, quando eu falo de significado, todos nós buscamos o significado. No entanto, nós temos uma consciência na fase adulta que de repente a criança ou o adolescente não tem. E aí, quando ele entende do porquê, aí ele vai.
porque ele precisa entender. É a mesma coisa quando o filho pede para fazer uma coisa e você diz não. O não pelo não fica sem sentido, mas a partir do momento que eu consigo dizer para ele que o não é por isso, e ele entende o porquê do não, ele aceita o não. Aí para ele faz sentido. Se faz sentido, então ele continua e ele faz, na verdade, aquilo que a gente gostaria ou que a gente pretenderia nesse momento. Bom, essa foi mais uma conversa, né, que nós tivemos aqui no Café com Educação de hoje. Nós queremos que você participe conosco, que envie temas, que curta, que compartilhe, que comente nas suas redes sociais, com o seu grupo de influência. E se você quiser assistir mais Café com Educação, inscreva-se no nosso canal na Educativa ou assine a nossa newsletter para você poder receber aí os conteúdos em primeira mão. Um abraço a todos e muito obrigado.